Boa tarde, pessoal. Como a gente combinou lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente está fazendo esse vídeo com o objetivo de a gente passar algumas orientações para que vocês possam fazer o portfólio com essa nova orientação aí da coordenação da disciplina, que é fazer uma revisão bibliográfica sobre um tema da prática médica 4. A gente queria fazer um pedido a vocês que não compartilhassem ou a gente vai estar mandando essa apresentação também pelo grupo, mas que não compartilhasse nem a apresentação, nem o vídeo está apto para fazer download, porque são orientações somente para o grupo de vocês, o grupo 2. Então, nossa, agora que eu tô... desculpa. Então as orientações vão ser para o grupo 2. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque cada professor tem uma maneira de trabalhar, pode dar um outro tipo de orientação, vai exigir algum outro tipo de cobrança, e ficou a critério de cada professor acordar com o seu grupo. Então, o que a gente vai acordar é agora o que nós vamos falar nessa apresentação aqui. Então, o que seria uma revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica mesmo, a gente não vai cobrar de vocês, né? Porque a revisão bibliográfica ela é uma coisa mais ampla, é um estudo mais robusto. Normalmente, é o, é o primeiro capítulo de uma tese de doutorado, uma monografia, que tem com que objetivo? De levantar subsídio teórico para uma pesquisa, por exemplo. Então, você vai querer pesquisar uma medicação para pancreatite aguda, por exemplo, um antibiótico. Então, o primeiro capítulo, quando você apresenta o trabalho todo da pesquisa, falar da metodologia, dos resultados, da discussão, mas o primeiro capítulo é sempre levantar todo o subsídio teórico que já tem falando sobre esse assunto. Então, o objetivo da revisão bibliográfica é levantar tudo que já está falando ou já foi falado sobre aquele assunto que você está pesquisando, para você saber o que você está contribuindo na ciência médica. É claro também que fazer uma revisão bibliográfica é importante, às vezes, para a gente, por exemplo, ter subsídio teórico para colocar num conteúdo de um livro-texto. Quando a gente lê lá no livro-texto que o tratamento da pancreatite aguda é A, B ou C, isso tudo está referendado com base de artigos, com base de uma revisão bibliográfica que foi feito. E às vezes nós mesmos queremos saber se existe alguma atualização, porque o livro-texto sempre está um pouco devassado em relação a alguns assuntos, né? Se você tem um livro de 2018, a publicação foi de 2018, isso ocorre muito com o livro-texto Tratado de Medicina Interna. Se de 2018 para cá, sobre aquele assunto, por exemplo, de novo, tratamentos de pancreatite aguda, saiu alguma atualização, isso ficou fora do livro-texto, mas numa revisão bibliográfica que você circunscreve aí 2018 e 2020, você pode ter novas informações. Mas a nossa revisão bibliográfica, ela também não vai ser só baseado nos artigos, né? Porque como é que a gente tem acesso a esses artigos? Normalmente a gente faz uma busca nas bases de dados nacionais e internacionais, né? PubMed, Lilac, Cielo, Bireme, usando a ferramenta de busca de cada portal, de cada site, com o uso do descritor, né? Que é você transformar, codificar a tua busca em termos padronizados, vamos dizer assim. Isso também não vai ser exigido dessa maneira, né? Porque os temas eles são da prática médica 4 são genéricos e a gente vai deixar que essa pesquisa também seja feita em livro-texto, né, em guidelines das sociedades. Então, assim, isso não vai ser a revisão bibliográfica. Por isso que a gente está querendo dar orientação somente para o grupo 2, a gente não sabe como os outros professores vão abordar isso, ok? Quando a gente escolhe um tema, normalmente a gente circunscreve ele, né, quando a gente faz uma revisão bibliográfica mesmo robusta, ou seja,
A gente não, o tema não é assim, pancreatite aguda. Fazer uma revisão bibliográfica pancreatite aguda. Normalmente a revisão bibliográfica a gente circunscreve, ou seja, antibiótico terapia na pancreatite aguda causada por e uma das etiologias que pode ter a pancreatite aguda. Então, assim, circunscreve o assunto que a gente está querendo pesquisar. É claro que os assuntos da prática médica 4, normalmente, nenhum deles ali é circunscrito, né? São temas abertos, normalmente são síndromes, e não tem importância. A gente vai fazer uma revisão bibliográfica dessa maneira, porque, inclusive, a gente está usando aí o uso de guidelines, de livro-texto, então não vai ser vamos dizer assim, uma revisão bibliográfica light, ok? Como é que a gente vai fazer? Eu já até adiantei isso para vocês no WhatsApp, a gente vai escolher um daqueles temas, o levantamento bibliográfico, como eu estava falando para vocês, vai ser em livro-texto, né? Os guidelines oficiais de sociedade médica podem ser nacionais e internacionais, mas as internacionais, lembrando que são documentos normalmente em inglês, né? A maioria deles. E a gente vai pedir, como a gente acordou com vocês, pelo menos citação de 2 artigos, normalmente de revista de credibilidade, né? Então, na verdade, o que a gente quer fazer? A gente quer introduzir vocês nessa habilidade, desenvolver essa habilidade de fazer uma revisão bibliográfica, porque vocês estão com a disciplina de TCC aí, que isso vai ser abordado e cobrado dessa maneira, né? Fazendo levantamento de artigos, de revisão, artigos originais, dentro de um período de tempo. Muitas vezes isso vai ser uma descrição da própria metodologia que vocês escolheram para fazer o TCC, e aí então a gente vai usar o portfólio, né? Apesar de ser uma revisão bibliográfica light, para começar a introduzir vocês com essas habilidades, né? O portfólio, depois que vocês fizerem essa pesquisa, a gente pode até conversar depois, num outro momento, como é que faz uso do descritor nas plataformas PubMed, que são plataformas muitas vezes em inglês, né? Então tem que usar o descritor em inglês para fazer a pesquisa. Eu não sei se vocês já fizeram isso em algum outro momento do curso, mas a gente pode até conversar isso depois num outro momento, né? A gente tentar achar esses 2 artigos que a gente vai colocar no nosso trabalho. O artigo, sim, ele vai ser um assunto circunscrito. Então, por exemplo, se você escolher o assunto tosse, que é um assunto do 5º período, é um assunto amplo, né? Vai poder ler o livro-texto que fala sobre tosse, guidelines oficiais que falam sobre tosse, mas quando for falar, por exemplo, quiser abordar um assunto, tratamento da tosse causada por X ou por Y, ou então um exame complementar, talvez tenha uma atualidade no artigo. Então, é esse artigo que vai ser citado no trabalho. E a gente só está pedindo que sejam citados 2 artigos que vai ser referendado lá na referência bibliográfica. O trabalho, como é que depois que a gente fizer essa pesquisa, como é que ele vai ser? Tem os elementos pré-textuais, que eu vou pedir uma capa e um índice, né? E os elementos textuais seriam o quê? Começar com uma introdução, que seria o primeiro capítulo. A introdução, o conteúdo da introdução normalmente é o quê? Escrever o objetivo desse trabalho, quais os assuntos, né, que vocês escolheram para abordar o tema escolhido. Normalmente cada assunto vira um capítulo subsequente, né? Então, de uma forma bem resumida, você vai introduzir o trabalho e dizer rapidamente quais foram as fontes que basearam esse trabalho, né? Qual foi, às vezes até qual foi o descritor que usou, qual foram os livros de texto que usaram. Então a introdução pode ser um capítulo com essas informações. Subsequentemente, continuando os outros elementos textuais, seriam os assuntos que vocês descreveram, né, enumeraram na introdução, vai ser mais ou menos um capítulo, né? Então, por exemplo, se vocês escolhem tosse, vocês podem começar. A gente vai dar um exemplo aqui depois, mas deixa eu só terminar então esse slide. Depois que a gente enumerar todos os capítulos, a gente vai falar do último capítulo, que é a consideração final, conclusão, né? E o conteúdo da conclusão é o quê? Pode escrever, na verdade, o que foi estudado nesse trabalho, né? Pode escrever as tendências, se o assunto abrir para isso, pode escrever o que está em fase de estudos, as perspectivas sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se escolheu sobre tosse, por exemplo, se existe algum medicamento
que está em estudo para isso, se foi dito em alguma referência bibliográfica, se existe alguma tendência para um novo método diagnóstico para descobrir a doença, a síndrome do diagnóstico diferencial que está causando a tosse. Então, ou seja, a conclusão realmente para você concluir o trabalho e deixando em aberto as coisas que podem vir, na verdade, contribuir para esse assunto no futuro. A referência bibliográfica, a gente vai pedir que seja escrita no padrão ABNT, e aí vocês vão ter que pesquisar o que é o padrão ABNT. Mais para frente a gente até pode mandar um documento com relação a isso, como é que é o modelo, como é que se referenda quando é livro-texto, né, quando é um capítulo de livro-texto, quando é um artigo de internet, quando é um artigo mesmo, original, de uma revista, enfim, tudo tem um padrão para você escrever na referência bibliográfica e como está citado lá no texto, né? Então, vocês podem procurar como é que faz isso, que a ABNT é um documento também aberto, a norma da ABNT, ou depois a gente pode mandar um documento com relação a isso. Se acharem interessante, podem inserir figuras, tabelas, gráficos, o fluxograma. O fluxograma, normalmente, como vocês são temas sindrômicos, às vezes pode ser um fluxograma para investigação diagnóstica, um gráfico, dizer, por exemplo, um gráfico em pizza, a tosse, as causas de tosse. 60% é causado disso, 20%. Então, às vezes pode ter um gráfico para ilustrar isso, um gráfico de pizza, por exemplo. Ou então a parte de epidemiologia, a faixa etária, que seria aqueles gráficos em barra, enfim, pode ser acrescentado ou não. E a gente pode deixar acordado que essas figuras, né, às vezes em imagem de ectoscopia, de alteração de exame físico, essas figuras e tabelas ou podem ser feitas logo depois do índice, colocar uma sequencialmente uma atrás da outra, sendo referendado no texto, né? Quando vocês falarem sobre, por exemplo, as causas de tosse lá no texto, lá no capítulo de etiologia de tosse, colocar esse desenho, esse gráfico, conforme tabela ou conforme gráfico número 2. E aí vai ser visto na sequência de tabelas que vai ter depois do índice. Isso é uma sugestão que a gente está querendo dar. Como vocês estão no sexto período, estamos cobrando na revisão somente a citação de 2 artigos, né? Então, a pesquisa que vai ser feita nos bancos de dados vão ser para citar somente 2 artigos. Então, eu dei um exemplo aqui rapidinho. Se eu escolho o tema tosse, vou fazer uma busca nos livros textos, vejo se há guidelines ou algum protocolo de tosse crônica, por exemplo, e vou tentar achar alguma informação sobre tosse nas bases de dados, ou seja, PubMed, Cielo, Bireme, vocês têm acesso ao UpToDate, né? Existem diversos. Se há algum artigo de atualização, seja um artigo de revisão, né, sobre investigação da tosse, alguma coisa nesse sentido. Na introdução, eu falo que o presente trabalho, nós vamos falar sobre e apresenta, foi feita pesquisa, vai ser abordado os seguintes assuntos, papapá. Na praticamente 4, muitos também são cinza. Então, assim, os capítulos vão poder ser, em relação à tosse, a gente pode botar o capítulo 1, mecanismo do reflexo da tosse, patologias que causam tosse, epidemiologia, manifestação clínica, capítulo 4, algoritmo de investigação em pacientes com tosse, condutas, o outro capítulo, de acordo com a causa etiológica, o agente etiológico ou a causa da tosse. Enfim, nesse capítulo é interessante usar o modelo de fluxograma, né? É muito comum os guidelines de investigação, os protocolos, inclusive protocolos de linhas de cuidado, ser demonstrado através de fluxograma, né? Depois, o último capítulo, que é a conclusão, e o elemento pós-textual, que é a referência bibliográfica. Eu acho que, mais ou menos, é essa orientação que a gente quer dar para vocês. Deve ter ficado algumas dúvidas, assim, talvez como se pesquisa
nesses bancos de dados, né? Talvez como é o padrão do ABNT, mas a gente pode continuar conversando isso no grupo de WhatsApp. E o que a gente queria deixar para concluir é que um trabalho tem que ser usado uma linguagem clara, né, uma linguagem científica, e em terceira pessoa, tá, gente? A gente já recebeu alguns portfólios que o aluno escreve em primeira pessoa, nós vamos fazer isso, às vezes numa linguagem informal, que não tem nada a ver com a característica do trabalho. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? A linguagem científica ela é formal e, ao mesmo tempo, ela é objetiva, sem também ficar enrolando, fazendo pleonasmos, que também isso não é interessante. Ela é clara e objetiva, vai direto no assunto e em terceira pessoa. A linguagem científica é dessa maneira. Então, vamos atentar para essa maneira de escrever, que é até a maneira de vocês desenvolverem a habilidade de escrita, que isso é importante, né? A gente, no futuro, pode não só pela questão de escrever o TCC, mas pode ser pedido escrever um anal de algum congresso, né? Um artigo para ser publicado. Tem muita gente que vai querer fazer mestrado, né? Muitas trabalhos de mestrado, teses de doutorados, às vezes viram artigos, viram livros. Então, sim, desenvolver a habilidade de escrita é importante e desse molde, ser claro e objetivo. Construir as tabelas, né? Não fotografar de um livro ou fotografar ou fazer o download do formato que está no artigo. Seria construir a tabela no padrão ABNT, somente as imagens, né? Imagens, sim, que a gente tira ela no conteúdo total e depois faz uma moldura, enfim, uma legenda também no padrão ABNT. Só não vamos esquecer esses detalhes. Eu acho que, assim, en passant, eu acho que são essas as orientações que a gente queria passar para fazer o portfólio. Mas a gente está aí no WhatsApp, né? Felizmente a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar afastado. A gente não recebeu até hoje, até o presente momento, uma orientação oficial de como é que vai ser feito com as disciplinas práticas. Vocês sabem aí que as disciplinas teóricas voltaram, né? Então, como a coordenação da disciplina orientou a gente começar a orientar os alunos com relação ao portfólio, então a gente fica se encontrando aí no WhatsApp para tirar dúvida com relação à elaboração do trabalho de vocês. Ok? A gente vai repetir, a gente vai terminar a gravação aqui do vídeo, a salientar novamente que essas orientações elas estão sendo feitas por mim para o meu grupo de Prática Médica 4, que é o grupo 2, que vai entregar o portfólio para mim. Então, assim, se porventura, já que esse vídeo deve ficar na plataforma Blackboard, se algum outro aluno, né, de algum outro grupo da Prática Médica 4 assistir esse vídeo e seguir as orientações do seu portfólio por esse vídeo, nós aqui não assumimos a responsabilidade disso, tá? Essas orientações estritamente para o meu grupo, que vai entregar o portfólio para mim, que é o grupo 2 da Prática Médica 4. Ok? Vou cancelar o compartilhamento. Vou ligar aqui minha câmera para despedir de vocês. Então, gente, vamos continuar seguindo aí as orientações do Ministério da Saúde. O vídeo agora está aqui. Então, gente, vamos continuar seguindo aí as orientações do Ministério da Saúde, ficar em casa e qualquer coisa, qualquer dúvida, então, com relação ao portfólio de vocês, qualquer orientação, é só mandar uma mensagem lá para o grupo, ok? Um abraço para vocês e bom domingo.